Olá, bora abrir a caixa de ferramentas da persuasão? Mas não é qualquer uma não, hein? É a da argumentação jurídica. A ideia aqui é pensar em cada argumento, sabe? Não como uma regra engessada, mas como uma ferramenta de precisão, cada uma projetada para um trabalho bem específico. E olha só, entender como isso funciona não é papo só para advogados não, viu? É para qualquer pessoa que queira construir ideias mais sólidas e, claro, identificar quando um raciocínio está meio frágil no dia a dia. Então, vamos lá descobrir como usar tudo isso. Tem uma verdade que é fundamental no mundo do debate e do direito. Uma advogada ou um advogado que só tem um tipo de argumento É a mesma coisa que um carpinteiro que só tem um martelo na mão. Dá para fazer alguma coisa? Claro que dá, mas a capacidade é super limitada. O poder de verdade está em ter uma caixa de ferramentas completa e, mais importante, a sabedoria de saber exatamente qual delas usar em cada momento. Então, tá na hora de abrir essa caixa de ferramentas definitiva. Vamos dar uma olhada no que tem lá dentro. Essa aqui é a base para construir uma argumentação que não só é forte, mas que também é flexível, adaptável. e aqui está o ponto central de tudo. Ser mestre nisso não é decorar um argumento, nada disso. É ter a capacidade de olhar para uma situação, diagnosticar o problema e escolher a ferramenta perfeita para resolver. É tudo sobre estratégia, precisão e, claro, versatilidade. E aqui estão eles, os 7 instrumentos clássicos, que foram sendo refinados ao longo de séculos de prática no direito. Pense neles como os pilares da persuasão. Hoje a gente vai mergulhar em alguns dos mais poderosos e versáteis dessa coleção. Agora sim, vamos examinar mais de perto algumas dessas ferramentas clássicas. Afinal, como é que elas funcionam na prática? De onde vem a força de cada uma delas? Para começar, o argumentum ab autoritate. Esse é o famoso argumento de autoridade. A lógica por trás dele é bem simples. Algo deve ser visto como verdadeiro ou pelo menos persuasivo porque uma fonte confiável, respeitada, diz que é. Basicamente, é como pegar emprestada a credibilidade de outra pessoa para fortalecer a própria posição. Só que, a chave aqui é entender que nem toda autoridade é igual. Uma decisão de uma Corte Suprema, por exemplo, tem uma força que é quase obrigatória. Já a opinião de um jurista super renomado é, claro, muito persuasiva, mas ainda é uma opinião. Sacar essa hierarquia é fundamental para usar o argumento do jeito certo. E aqui olha só que exemplo prático. Quando se cita Ronald Dworkin, uma das mentes jurídicas mais brilhantes do século XX, não se está só apresentando uma ideia. Está se ancorando o argumento na autoridade intelectual e no prestígio dele. Isso dá um peso enorme para o que está sendo dito. Vamos para a próxima ferramenta, uma das minhas preferidas pela elegância dela, o argumentum ab absurdum. A beleza dele é que, em vez de atacar uma tese de frente, ele a aceita, só que temporariamente. E aí, leva essa tese até a sua conclusão lógica mais extrema, só para mostrar que o resultado é completamente absurdo ou ridículo. O processo, que formalmente se chama reductio ad absurdum, é brilhante de tão simples. Os 4 passos são esses. Primeiro, aceite a tese do oponente como se fosse verdade. Depois, deduza as consequências lógicas. Terceiro, mostre como essas consequências são absurdas. E, por fim, a conclusão inevitável. A tese original só pode estar errada. É uma verdadeira armadilha lógica. Quer um exemplo prático? Pensa o seguinte: se a liberdade de expressão fosse um direito absoluto, sem nenhum limite, a gente teria que aceitar que mentiras maliciosas que destroem a vida das pessoas estariam protegidas por lei. Como esse resultado é um absurdo para qualquer sistema de justiça, a premissa de que esse direito é absoluto tem que ser falsa. A seguir, o argumentum a simile, ou o argumento por analogia. Essa é a ferramenta que a gente usa para lidar com o que é novo. Ela permite que se estenda uma regra que já existe para um caso novo que ainda não tem regulação com base numa ideia central, a de que a razão por trás da regra original se aplica igualzinho à nova situação. Para construir uma analogia que para em pé, o caminho é seguir esses 4 passos. Mas o coração do argumento, o pulo do gato, está no passo 3, identificar a ratio legis, ou seja, a razão idêntica por trás da lei. Se a razão fundamental é a mesma, a regra também deveria ser a mesma. É a busca pela coerência do sistema, né?
E esse aqui é um exemplo perfeito de como esse argumento continua super relevante. A lei pode ter sido criada lá atrás pensando em lojas físicas, mas a razão para proteger o consumidor, que é a sua vulnerabilidade na relação de consumo, é exatamente a mesma no mundo digital. Logo, a proteção tem que ser estendida. Simples assim. Para fechar essa sessão, uma distinção rápida, mas que é vital: o raciocínio a priori e o a posteriori. O a priori parte de princípios, de uma verdade geral que nem precisa de prova empírica, tipo a dignidade humana é inviolável. É uma dedução. Já o a posteriori parte da experiência, dos dados, dos fatos que a gente observa no mundo. É um raciocínio indutivo. E sabe qual é o segredo? Os argumentos mais fortes quase sempre conseguem combinar os dois. Um princípio sólido, que é apoiado por evidências concretas. Certo. Agora que a gente já viu as ferramentas, precisamos do manual de instruções. Porque saber usar as ferramentas é uma coisa, mas saber reconhecer quando elas estão sendo usadas do jeito errado, ou pior, para enganar, é tão importante quanto. A primeira armadilha é a falácia. Pense nela como um erro honesto, sabe? É um defeito no raciocínio que faz um argumento parecer certinho, mas que quando a gente olha de perto, desmorona. Muitas vezes, a própria pessoa que comete a falácia acredita de verdade no que está falando. Agora, o sofisma é outra história. É algo bem mais perigoso. Aqui, o erro é de propósito. O argumento é construído deliberadamente para enganar a audiência. Não é um engano, é uma armadilha intelectual, montada com um objetivo bem claro: vencer o debate e não encontrar a verdade. A diferença crítica, o ponto central mesmo, é a intenção. A falácia é um erro de boa-fé. É a busca pela verdade que, por algum motivo, se perdeu no caminho. O sofisma, por outro lado, é má-fé intelectual. É a busca pela vitória a qualquer custo, mesmo que esse custo seja a própria verdade. E essa ideia não é nem um pouco nova, viu? Os sofistas, lá na Grécia Antiga, já eram duramente criticados por Platão e Aristóteles justamente por isso. Eles ensinavam a arte de persuadir, mas desvinculada da ética e da verdade. Esse debate tem mais de 2000 anos. Então, como é que a gente se defende disso? Esse guia de 4 passos dá um bom caminho. Primeiro, reconheça. Sabe quando o argumento parece válido, mas tem alguma coisa ali que soa manipuladora? Confia nisso. Segundo, analise, para encontrar a falha lógica exata. Terceiro, se puder, classifique, dê nome ao tipo de sofisma. E, por fim, refute, exponha claramente por que aquele argumento não se sustenta. E para terminar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Na busca pela justiça, o que é que vale mais? Um argumento que convence ou um argumento que é verdadeiro? O ideal, claro, é que os dois andem juntos. Mas e quando não andam? Qual caminho seguir? Essa é a questão ética que mora bem no coração da argumentação.